Então, seguindo aqui, vamos ao próximo slide. A gente encerrou aí estamos falando sobre o ciclo da cana, né? As atividades, falando um pouco sobre a história desenvolvimento das atividades econômicas no Brasil. E o que se observa é que tudo era com o objetivo de abastecer o mercado externo, né? Toda essa riqueza aí, ela ia para a Europa. E o lucro dela não era investido aqui em território nacional. Era investido, todo o lucro, né, ia para Portugal, que era a metrópole, no caso, a metrópole colonizadora, né? O Brasil era a colônia, né? Era o país colonizado, né? O Brasil ainda não era um país independente, era totalmente ligado a Portugal, né? Era onde Portugal levantava as suas riquezas, né? Então vamos aqui ao próximo slide. Aí no século seguinte, já no século 17, 18, né? Com a queda na produção açucareira, século 17, né? No século seguinte, com a queda na produção açucareira e a descoberta de ouro no sudeste do país, onde hoje se localiza o estado de Minas Gerais, o Brasil vê na produção aurífera mais uma atividade lucrativa que perdurou por quase 100 anos. A cana entrou em decadência, né, o preço da cana, a produção de cana aqui no Brasil, né, e o ouro emergiu como um produto lucrativo. A exploração do ouro emergiu como uma atividade lucrativa, né. Começou lá com o estado de Minas Gerais, aí envolveu também os estados de Goiás, né, e dá para ver também que a exploração do ouro ela já foi um pouco no interior do Brasil, não foi muito próximo ao litoral. E na época, com a decadência da cana, né, houve um incentivo para que pessoas procurassem uma nova riqueza. Foi a época dos bandeirantes, né? Ficaram conhecidos como bandeirantes, essas pessoas que foram para o interior do Brasil em busca de uma nova riqueza. Foi onde descobriram o ouro no interior do Brasil, né? Um pouco, não vou dizer muito no interior, né? Mais afastado da área litorânea. Minas Gerais, inclusive, Minas Gerais é um estado que não é nem banhado pelo Oceano Atlântico, que não tem litoral. E foi lá onde primeiramente se encontrou o ouro no Brasil. Depois o estado de Goiás, que também fica na região central do Brasil. E aí por muitos anos o ouro, como vocês estão vendo na imagem, como era que se explorava na época, de forma simples, rudimentar ainda, né? Não tinha os maquinários que tem hoje, né? O ouro nessa época era e por muitos anos, né, por décadas, por quase 100 anos, passou a ser a principal atividade desenvolvida no Brasil, a exploração do ouro, né? Vocês estão vendo aí na imagem. E já no século XIX, a atividade econômica predominante era a produção e a plantação e a produção de café. O século XVII, XVIII, cana-de-açúcar e ouro. O século XIX já foi o café, né? Lembrando, cana-de-açúcar, ouro e o café em parte, tudo com a utilização de trabalho escravo. Essa planta asiática foi a locomotiva da economia brasileira nos tempos imperiais, sendo fundamental para o surgimento do setor econômico que se desenvolveria no século passado, o industrial. O café foi quem deu a base, né? Principalmente através do acúmulo de capital durante toda a época de exploração do café, de cultivo de café, né, que deu base para o desenvolvimento industrial no nosso país. A estrutura também que foi criada na época da produção cafeeira deu base para o desenvolvimento industrial do Brasil. Daí o fato da importância de se entender o período também da exploração do café, aliás, da produção de café. Olha aí, ó.
entre o auge mesmo do café foi entre 1800, o início do século XIX, até a terceira década do século passado, 1800 a 1930. E até o fim da escravidão, o trabalho escravo ele era muito usado, foi muito usado na produção do café. Foi durante o ciclo do café que houve o fim da escravidão, né, por volta de 1888, fim da escravidão, e aí foi aí onde o governo brasileiro incentivou a entrada de imigrantes europeus e asiáticos, né, para trabalhar na produção de café. E esses mesmos imigrantes europeus e asiáticos já tinham até uma experiência com o trabalho na indústria. E mais tarde, isso também contribuiu para o desenvolvimento industrial no Brasil, né? O aproveitamento dessa mão de obra que já tinha experiência com o trabalho nas indústrias. O café possibilitou o acúmulo de capital no Sudeste, favorecendo grandes investimentos privados na área industrial, que ainda era incipiente, era fraca ainda. Até 1930, a produção industrial brasileira era fraca. Aí, com a crise cafeeira que ocorreu na década de 20, foi que o governo brasileiro passou a dar uma atenção maior à atividade industrial. Viu na atividade industrial uma saída, né, para essa crise. Viu a atividade industrial como uma atividade que poderia substituir a atividade cafeeira e tornar-se a mais lucrativa no Brasil, né? E aí todo o capital acumulado na época passou a ser usado na atividade industrial. E também outra questão, a estrutura que foi criada durante a época do café serviu também como base para a implantação de indústria no Brasil. Onde era que se encontrava essa estrutura? Principalmente na região sudeste, né? Que é onde se produzia mais o café. Por isso que a região sudeste foi escolhida para assim, implantar as primeiras fábricas aqui no nosso país. Então, era isso, gente. Isso aí foi o breve histórico que eu tinha para falar para vocês. E de agora por diante, a gente pode falar sobre as atividades econômicas nacionais agora, na atualidade, né? Como é que elas estão, como é que está o desenvolvimento dessas atividades aqui no Brasil, né? Tá ok? Pois a gente encerra esse vídeo por agora.